Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional até às 17 horas. António Pinto Pereira é um reconhecido advogado da nossa praça que há exatamente 20 anos, em julho de 1993, começou a emergir profissionalmente devido ao chamado caso Aquapark, onde duas crianças perderam a vida devido a um incidente dentro do recinto, entretanto encerrado. O António tomou a defesa das famílias das vítimas, os jovens Frederico Duarte e Cristina Caldas. António, bem-vindo. Obrigado pelo convite, João. Queres-me recordar a batalha que travaste desde aquele momento até que ganhaste a causa? Foi uma batalha muito complicada porque os contornos do desaparecimento das crianças eram sinuosos, complexos. As pessoas diziam, mesmo pessoas que trabalhavam localmente, que tinham visto as crianças a ser raptadas com as pernas e com os braços, bracejavam dentro de um carro, alguém terá levado as crianças, não voltariam mais. Portanto, criou-se na população a ideia. Tinha havido um rapto da primeira criança. Isto foi uma terça-feira, era dia 27 de julho, e o assunto ficou mais ou menos cernado até que 2 dias depois, exatamente na quinta-feira, dia 29, desaparece uma segunda criança. E a partir desse momento as pessoas ficam com a ideia que, afinal de contas, não é um rapto, embora se voltasse a falar no assunto. Houve uma entrada, enfim, maciça de militares, houve cães da GNR que mandaram devastar o terreno e já algum tempo depois já não havia mais sinais de esperança e havia retirada das forças, era durante a noite. E recordo-me que houve um cão que ficou para trás e que acabou por descobrir, pelo cheiro da roupa de uma das crianças, que havia qualquer coisa dentro de uma das piscinas, exatamente o Ribeirão. E nessa altura começaram a escavar, começaram a encontrar enfim, sinais cada vez mais intensos próprios dessa identificação do animal e acabaram por perceber que havia qualquer coisa nas condutas de água, internamente. E começam a partir as condutas de água, começam a esvaziar as piscinas com máquinas pesadas dos próprios bombeiros, para retirar a água. Estamos a falar de 1 milhão de litros de água num caudal, enfim, próprio de criação de um rio artificial, um rio turbulento, e nessa circunstância acabam por encontrar os 2 corpos colocados à entrada das 2 máquinas de aspiração, eram 3, onde enfim, não conseguiu entrar para dentro das máquinas porque fizeram um percurso sinuoso dentro das condutas. A criança, a menina, entrou com uma perna, o resto foi arrastado por sucção. Eles foram mesmo sugados, não é? Foram sugados, quer dizer, eles iam caminhando ao longo do percurso, iam a pé, o que não podiam fazer, não havia sequer vigilância que lhes dissesse que não podiam fazer aquilo, deviam ir em cima de umas boias, iam empurrar-se uns aos outros, porque... Como é normal. Como é normal entre crianças, por essa razão é que tem que haver uma fiscalização, uma vigilância mais intensificada, mas não havia qualidade, não havia qualificações, não havia condições para haver uma segurança efetiva, porque não havia legislação, basicamente o problema era esse. Portanto, mesmo os seguranças eram crianças contratadas, eram jovens contratados, que na altura dos exames, não é? sazonalmente, na altura dos exames, iam bebendo uma cerveja, iam estudando um bocadinho, iam olhando para as miúdas e a seguir iam olhando de vez em quando para os circuitos recreativos, para os equipamentos. E numa destas circunstâncias, uma criança passa dentro de um espaço aberto, um alçapão, que não tem proteção gradeada e é puxada para o interior do circuito. E aí vai fazendo um percurso longo, ao longo de vários das tubagens, que são sinuosas, vão descrevendo curvas, aquilo não é retilíneo, até que terminam à entrada da bomba. E depois essa bomba acaba por desferrar, como se diz tecnicamente na linguagem comum. Acaba por não fazer o efeito de sucção, que é a entrada e saída da água, e fica parada. E aí há uma redução em relação ao caudal. Portanto, quem frequentasse com alguma intensidade aquele circuito, verificava que nesses dias, entre a terça e a quinta-feira, havia muito menor intensidade de água, não havia volume de deslocação. E porque das 3 bombas havia uma que estava parada. E depois a seguir para a segunda bomba com a entrada do segundo corpo. Vamos recordar para ti e para os nossos ouvintes, para aclarar um bocadinho melhor as ideias, o que é que, um excerto de uma reportagem televisiva, o que é que aconteceu, para depois falarmos então da legislação que na altura começou a ser alterada. Parece impossível, mas é verdade. Os corpos das 2 crianças que morreram no Aquapark Lisboeta do Restelo foram sugados através de tubos com apenas 27 centímetros de diâmetro. Os corpos foram aspirados através de 2 tubos diferentes e opostos e foi necessário que 2 grelhas ou tampas com 20 kg de peso fossem retiradas. Quando os bombeiros despejaram a água, uma das grelhas estava posta. Quem a terá reposto no local? Mistério. O segundo comandante dos Chapadores Bombeiros, Coronel Lameirinhas, explicou hoje o esquema de funcionamento do Aquapark. Ele ainda não percebe bem como tudo foi possível.
O ministro Faria de Oliveira anunciou um rigoroso inquérito ao acidente, mas foi apontando presumíveis causas e presumíveis culpados. Pode dizer-se que a causa, mais do que provável, terá a ver com as condições de funcionamento e de vigilância das instalações, da responsabilidade da entidade exploradora, a quem compete permanentemente a manutenção dos equipamentos. Durante toda a manhã foi um corrupio para o Ministério. Responsáveis da educação, da saúde, dos espetáculos, da ex-Direção-Geral dos Desportos, subiram todos ao gabinete de Faria de Oliveira para estudarem o esquema de responsabilidades e de medidas a tomar. Exatamente. Que medidas foram tomadas a partir dessa altura, António? A partir desta altura não foram tomadas medidas nenhumas, porque isto é um problema que envolvia várias entidades competentes no Estado. A própria Câmara Municipal de Lisboa patrocinou intensamente este parque de diversões. Estava numa zona protegida, que era a zona de Monsanto, era impossível fazer lá uma construção. Teve o envolvimento na altura do Presidente da Câmara, o Nuno Cruz Abcacis, que aliás faz descer um helicóptero com um corvo para o efeito da inauguração do Aquapark e mais tarde viemos a saber que nem sequer havia licenciamentos, porque não havia vistorias que permitissem a legalização do espaço. Portanto, o espaço foi aberto ao público sem condições sequer de abertura. Começa aí a primeira ilegalidade. Começa aqui um envolvimento das autoridades públicas no sentido de permitirem que aquilo funcionasse sem condições. O Aquapark do Restelo, como todos os parques aquáticos na altura, funcionava com base em indicações externas. Isto trata-se de uma modalidade, esta dos parques aquáticos, que é muito impulsionada a partir dos Estados Unidos, do Canadá, e depois tem desenvolvimentos para a Espanha, para a Itália, e chega a Portugal, porque permite, em certa altura, que se cubram áreas onde não há acesso à água, não há acesso ao mar, não há acesso a rios, e, portanto, criam-se parques aquáticos para permitir às pessoas, designadamente durante a época balnear, terem acesso a, enfim, uma zona de diversão aquática. E temos aqui muitas pessoas reputadas da Associação Mundial de Parques Aquáticos que vêm cá explicar como é que as coisas devem funcionar. Mas depois dizem assim, aqui devem ser colocadas 7 bombas. Essas 7 bombas devem ser pequenas para permitir uma circulação de água relativamente intensa. E então começam-se a fazer contas, muito à portuguesa, e em vez de ter 7 passa a ter 3. Tenho 3 bombas mais potentes, mais perigosas, mas simultaneamente pouco dinheiro. Em relação às subidas das águas, para o efeito daquelas descidas rápidas, coloco menos água, coloco menos bombas elétricas para ganhar mais dinheiro, não faço as proteções das lonas, e as lonas estão assentes diretamente em cima do cimento, as pessoas descem, batem com a cabeça, partem a cabeça. Quer dizer, há uma série de sinais que não resultam das indicações prévias que foram dadas, mas resultam de um efeito de poupança que é coberto pela inexistência da lei. Onde é que tu entras no meio deste processo? As famílias das vítimas foram ter diretamente contigo? Bom, eu conhecia, deu-se enfim, um acaso do destino, do facto de ter tirado uma carta de condução na escola do Restelo de condução, onde trabalhava o pai do Frederico Duarte. E nessa perspectiva acabámos por falar naturalmente sobre o caso e recordo-me dele me ter dito que tinha muitos advogados a darem cartões, a falarem com ele, a quererem ficar com o caso. E nesse contexto... Talvez para começarem a sobressair em termos públicos. Talvez, e até muitos advogados conhecidos queriam ficar com o caso, porque o caso de facto era um caso apaixonante do ponto de vista da sua intensidade. E depois de termos umas longas conversas que duraram, enfim, ainda umas semanas largas, fomos falando sobre o assunto, pediu-me, olha, eu gostava que ficasse como advogado da nossa família em relação a este assunto, enfim, que naturalmente tanto drama criou àquela família. E nessa altura, imediatamente avançámos com um processo de crime, que era um processo que ao longo do tempo se perceberia que não havia nada a perder nesse processo, era um processo em que as coisas tinham tudo para ganhar, e comecei a conceber a ideia, pelo conhecimento, entretanto, da inexistência de legislação específica sobre parques aquáticos, que o Estado poderia ter aqui uma quota-parte de responsabilidade, à semelhança de uma ação que tinha sido impulsionada também nos anos 90, no contexto da União Europeia, que deu origem ao Acórdão Frankovic, em que se percebeu, por uma situação equivalente ocorrida noutro país da União, que as pessoas podiam ter direito a uma indemnização quando essa indemnização fosse impulsionada por factos praticados pelo Estado que estivessem na origem da inexistência de legislação. Embora nada, obviamente, compense a perda de vidas humanas. Nada compensa a perda de vidas humanas, mas isso era para dizer que depois o destino... Concebi, um ano depois, uma ação, enfim, original, pioneira, contra o próprio Estado,
no domínio, responsabilizando o Estado no domínio da responsabilidade pelo facto de lei, da função legislativa, mas mais concretamente não se tratava de um ato legislativo ilícito, tratava-se ainda de um problema maior, que era o facto de haver uma omissão de legislação, que era assunto que nunca tinha sido levado aos tribunais portugueses. E, portanto, estamos aqui a correr duas ações em paralelo. Uma ação simples de ganhar, que é a ação criminal, uma ação impossível de ganhar, porque era uma ação contra o Estado, inédita, original, e ao longo do tempo vinha a perceber que a ação criminal acabou por prescrever por factos, enfim, tristes, que justificaram uma inércia do ponto de vista judicial inaceitável, e simultaneamente a ação impossível de ganhar foi aquela que acabou por se conseguir ter vitória. Não estavas derrotado à partida? Não. Ninguém estava derrotado à partida, a não ser os pais que perderam os filhos. Esses eram os únicos derrotados. Sim, mas do ponto de vista jurídico, portanto, como falaste aqui de uma ação pioneira, portanto, inédita, original. O Estado era intocável até essa altura? O Estado eu julgo que sim, o Estado era intocável até essa altura. Eu demorei 1 ano a conceber a ação, foi uma ação longa, extensa, muito, muito bem preparada, onde eu demonstrava, porque tive acesso a um conjunto de documentação que me foi facultado a partir do Estado, que demonstrava que as várias entidades envolvidas, a Direção-Geral de Espetáculos, a Direitos de Autor, a Direção-Geral de Turismo, a Direção-Geral de Saúde, tinham conhecimento, o Instituto do Consumidor, tinham conhecimento de se tratar de uma atividade perigosa. Tinham conhecimento de haver muitos acidentes por causa de um sistema de impulso, que é o sistema ELAS, que permite a comunicação através de entradas nos hospitais públicos em situação de urgência ou nas clínicas ou o que seja, que permitem denunciar que determinados equipamentos são perigosos, como acontecia com aquele, e simultaneamente o próprio Estado tinha conhecimento que no passado havia situações de morte. Portanto, considerava que aquela atividade era perigosa e considerava a necessidade de se adotar uma legislação específica sobre parques aquáticos. Ganhaste esta ação quando? Quantos anos depois? Bom, quase 10 anos depois. A ação contra o Estado foi ganha quase 10 anos depois. A ação, no processo crime, os pais são notificados de um julgamento. Eu recordo-me, estávamos no Natal, tiveram essa belíssima notícia. O julgamento ia começar em janeiro. E depois criou-se aqui uma construção muito interessante do ponto de vista doutrinário, muito interessante, mas arrepiante ao mesmo tempo, que me levou a esgrimir umas armas na relação de Lisboa e depois no Supremo, e veio a construir-se uma ideia que permitiu levar este processo à prescrição. E, portanto, em janeiro, quando os pais esperavam pelo julgamento no processo crime, acabou o juiz do julgamento por determinar a prescrição e, portanto, não tiveram nada. Quando há bocadinho falávamos na questão da satisfação da compensação, no fundo, a compensação não é a compensação monetária, é a compensação bom, deram-me razão, afinal de contas, sim, a minha vitória... Claro que era só essa, não é? Era essa, exatamente. E essa conseguiram tê-la, enfim, quase 10 anos depois. A justiça, apesar de tudo, diz que se demora, mas faz-se. A justiça tarda, mas vai chegando. Apesar de tudo, vai chegando. Embora necessitasse de uma volta muito grande. Porque a nossa justiça é um dos cancros do nosso Estado de Direito e, governo após governo, verifica-se que não há impulsos políticos, quer dizer, que sejam suficientemente poderosos para alavancar a justiça do sistema em que se encontra. Exatamente. 20 anos depois, temos a legislação adequada sobre a segurança dos parques aquáticos ou não? Mesmo depois da ação estar ganha, eu ainda fiz vários requerimentos, ainda me dirigi novamente ao Provedor de Justiça, ao Procurador-Geral da República, ao Primeiro-Ministro, mas por que razão é que continua a não haver legislação? E só alguns anos depois de tudo ter ocorrido, depois da ação estar ganha, depois do Estado ter tido um comportamento de condenação pelos tribunais, mesmo depois disto tudo, só há algum tempo ainda, é que o legislador resolveu fazer uma legislação específica sobre parques aquáticos. Eu julgo que houve aqui um lobby poderoso, porque os proprietários eram pessoas muito conhecidas, pessoas envolvidas em várias atividades económicas, eram pessoas politicamente poderosas e tiveram aqui uma forte componente de lobbying que fez com que a legislação tardasse. E quando a legislação entra em vigor, a maior parte dos parques fecha. Estamos a falar numa altura em que o atual Presidente da República, Cavaco Silva, era Primeiro-Ministro. Estamos a falar estamos a falar de uma altura em que o atual Presidente da República era Primeiro-Ministro e tinha na altura a tutela desta matéria o Secretário de Estado da Cultura, que era o Dr. Santana Lopes. Portanto, pessoas que hoje estão continuamente influenciadas ou a influenciar a opinião pública, através das suas opiniões ou através das suas ações, não é? Bom, eu não estou a dizer que estas pessoas sejam pessoalmente responsáveis pela Estamos a falar daqueles que tutelavam na altura. São, de facto, as pessoas que na altura exercem a tutela nestas áreas de competência e que podiam eventualmente ter feito qualquer coisa mais rápida, evidentemente. Tu disseste que realmente a justiça tarda, mas acaba por realmente acontecer. Já alguma vez apeteceu julgar a justiça, julgar a lei? Cada vez mais. Isso foi um momento de viragem na tua carreira?
o caso Água Parque? Foi um momento muito turbulento por muitas razões. Foi um momento que me levou, às vezes, a desistir, às vezes a não acreditar no sistema, às vezes a pensar o que é que vai acontecer. E, de facto, foi com muita felicidade, com muita alegria que consegui o êxito nesta ação, especialmente pelos pais, porque ao longo dos anos nunca deixaram de ter o quarto que pertencia aos seus filhos. Quer dizer, o quarto do Frederico ficou intacto durante os anos, com os seus livros abertos, com a roupa pendurada nas estantes. Portanto, é uma situação que, do ponto de vista humano, era um drama que ali estava em jogo. Portanto, o resultado final foi um resultado de muita alegria, como digo. Mas aquele tempo, apesar de tudo, já passaram uns anos, e o que eu tenho vindo a... Passaram desde que foi finalizado o processo. E desde o início 20, portanto, durante este tempo houve muita coisa que se foi acumulando na Justiça, e o que eu verifico é que a Justiça de antes, a Justiça de há 20 anos, é uma Justiça completamente diferente da atual. Era uma Justiça onde os advogados eram senhores, os juízes eram pessoas respeitadas, sabiam de direito e sabiam aplicá-lo com serenidade, com experiência humana. E hoje em dia o que eu vejo é tudo às 3 pancadas. Quer dizer, vejo advogados mal preparados, vejo os juízes e magistrados do Ministério Público que não deviam ter saído das universidades, não têm condições para exercer a judicatura, não têm a altivez, não têm a maturidade para poder decidir um caso que envolva, enfim, não estamos a falar de coisas simples, estamos a falar de coisas com alguma dimensão humana, estamos a falar de impreparação generalizada no exercício destas atividades judiciais. Estamos a falar de um total alinhamento do fator político. Os políticos não querem saber dos tribunais. Não é um problema de dinheiro, é um problema de dar atenção a este cancro, porque as empresas não querem investir em países onde o sistema de justiça não funciona. Os cidadãos não têm dinheiro para recorrer à justiça. O Dr. António Costa foi o Ministro da Justiça que teve muito cuidado em encarecer a justiça para que as pessoas não pudessem aceder a ela. E realmente hoje em dia só quem... O atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente. E só quem for muito rico é que consegue neste momento aceder aos tribunais. É isso que eu ia perguntar. Há justiça mesmo para pobres e para ricos? Que raio de justiça é essa então? É uma justiça injusta. E não é cega. Nós temos aquela imagem... Eu digo que é cega no mau sentido do termo. Não é cega no sentido da imparcialidade e da independência, como foi identificada pelas deusas da antiguidade, a deusa Dike, a deusa Justícia, a deusa Maat, egípcia. Estamos a falar de uma cegueira que tem a ver com a ausência de critérios. Nós hoje em dia entramos num corredor de um tribunal e não sabemos qual será o resultado final. Quer dizer, é uma bola completamente incerta, o desfecho de um processo, o resultado e o tempo da pendência e quanto é que aquilo vai custar. E isto é um drama que as pessoas colocam intensamente. Portanto, não recorrem aos tribunais. Portanto, a justiça está pior, na tua opinião, de há 20 anos desta parte? A justiça, desculpa? Está pior? Está muito pior. A justiça está numa fase de decadência brutal, como eu nunca imaginava que acontecesse. Pensava, ao contrário, que as sociedades iam evoluindo, que a justiça ia acompanhando a evolução das sociedades, mas, de facto, o Estado de Direito, hoje em dia, tem um problema muito grande de gestão da sua justiça, porque não existe justiça neste sistema. Então, onde é que vamos buscar a justiça que realmente se deve aplicar às pessoas e aos seus casos quando elas se apresentam em tribunal para os resolver? Olha, o descrédito na justiça é um fator de grande perigosidade em termos sociais, porque faz com que as pessoas andem com paus e com pedras e com pistolas e resolvam os problemas pelas suas próprias mãos porque não acreditam no sistema. Portanto, tem que se modificar este sistema com soluções simples, com meios alternativos de resolução de conflito, com arbitragens, com maior intensidade de volume de tráfego judicial dentro dos julgados de paz, com instâncias de pequena dimensão que julguem bagatelas judiciais, penais e civis com maior rapidez. Para não entupir os tribunais. Para não entupir os tribunais. Redução de fases processuais que são completamente inócuas, como é o caso da fase da instrução em sede de julgamento. Eventualmente, desmultiplicar juízes que julgam em coletivo, três juízes ao mesmo tempo. Muitas vezes um deles está a ler uma revista ou a mandar mensagens no telemóvel. E fazemos um julgamento com o juiz, porque a prova é gravada. E desses 3 passamos a ter 3 juízes em simultâneo. Nós poderemos utilizar soluções que são soluções simples, que resultam da experiência e do bom senso e que fariam com que a justiça fosse muito mais célere. E então porquê é que não é? O que é que está a impedir? Os políticos? O sistema? A engrenagem? A engrenagem, o sistema, os políticos. Ninguém reconhece prioridade à justiça. A justiça é um dos problemas mais graves que o país tem. Foi identificado sucessivamente por esta troika que aqui anda como um dos cancros do nosso sistema judicial, como o nosso sistema de Estado de Direito, porque se não houver justiça não é possível a garantia no que diz respeito ao direito, e o direito é essencial para a sobrevivência da própria sociedade, para a organização social do homem, e por essa razão temos aqui um problema que temos que resolver rapidamente. António,
Quando há figuras públicas, estou-me a recordar de Isaltino Moraes, ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, ou mais recentemente Vale Azevedo, ex-presidente do Benfica, portanto, que aparentemente poderiam utilizar todos os mecanismos à sua disposição para ir protelando as decisões dos tribunais, quando eles acabam por ser presos e acabam por ser julgados e condenados, isso não dá uma certa esperança às pessoas que, afinal, também os poderosos poderão ir dentro? Não, efetivamente dá a ideia de que jogaram todos os jogos possíveis, atiraram todos os recursos e procedimentos que eram viáveis. Isto numa linguagem normal, atiraram todos os trunfos para a mesa, não é? Atiraram os trunfos e têm trunfos a mais para atirar. Este é que é um dos problemas do nosso sistema, porque de facto as leis foram concebidas muitas vezes com alguma colocação de algum interesse de algum advogado que defende arguídos, enfim, tem interesse em que haja um jogo mais garantístico no sistema e que está ali na alteração das leis, na sua origem. E isto faz com que as leis sejam muito garantísticas. É completamente impensável este sistema de recursos para cá e para lá e para o Supremo e para o Tribunal Constitucional, porque isto põe em causa o crédito na própria ação da Justiça. Mas o resultado, como dizem, é um resultado muito importante, porque é um resultado de eficácia. É um resultado, aqueles que são poderosos, aqueles que já foram exemplo no nosso país, também não estão à margem da lei, não estão acima dos valores da própria sociedade. Mas afinal, quantos tribunais é que existem para os quais nós podemos recorrer? Inclusive o Tribunal dos Direitos do Homem, não é? Na Europa. Bom, não é bem assim. O Tribunal dos Direitos do Homem não é um tribunal de recurso, tal como o Tribunal Constitucional não é um tribunal de recurso. O Vale Azevedo vai, em princípio... Não, sim, aqui recorre-se para todo lado, não é? Aqui recorre-se para todo lado porque são armas de arremesso, enquanto, enfim, vai e vem a decisão, folgam as costas, no sentido de ganho mais algum tempo em liberdade. Portanto, temos um bocadinho uma utilização excessiva de armas que existem, de acordo com as regras procedimentais, enfim, que se utilizam até ao limite. Se tu fosses Ministro da Justiça, que regras é que alteravas? Se é que alteravas algumas? Olha, se eu tivesse esse encargo, não sei se gostaria de ter, mas se tivesse esse encargo era capaz de ter que sondar com muita profundidade os agentes da Justiça, o que nunca ninguém fez. Ouvir os juízes, ouvir os magistrados do Ministério Público, ouvir os advogados, ir às comarcas, perceber como é que o sistema, quais são as carências efetivas do sistema e depois fazer alterações. Não é alterações legislativas, que é o que tem sido feito nos últimos anos. Fazem-se leis, alteram-se as leis, as pessoas não sabem quais são as regras do jogo. Há leis completamente absurdas. E nós temos um sistema de ausência de total inexistência de segurança jurídica. Eu dou-te um exemplo, para efeitos de custas judiciais, tu tens custas que se aplicam a um processo, tens custas que já não se aplicam a outro processo, tens prazos de recurso que variam de processo para processo. Nos casos tens que fazer o recurso e apresentar as alegações, noutros casos fazes só o recurso e apresentas as alegações 30 dias depois. Quer dizer, numa sucessão de leis, nós não sabemos quais são as regras do jogo. Não há um padrão. Não há um padrão. Mesmo quem tenha experiência no funcionamento da Justiça, estou a falar na Justiça dos tribunais, não tem um conhecimento completo das regras do jogo, fruto das alterações legislativas constantes, permanentes. Muda o governo, muda o ministro, fazem-se novas leis para mostrar trabalho. Mas não se fazem novas leis para resolver os problemas. E os problemas não passam pelas novas leis, na minha opinião. O que é que achas do encerramento sistemático agora de tribunais em várias cidades portuguesas? Acho que o critério foi precisamente o oposto, foi o de fazer uma aproximação da justiça às populações, ter os tribunais perto das pessoas, ter as esquadras de polícia perto das pessoas para lhes conferir segurança, para lhes conferir um meio de resolução dos seus conflitos, dos seus problemas de forma eficaz e rápida. E acho que isso é um problema que cria as pessoas, porque intensifica a sua ideia da ausência de justiça e de uma longínqua situação de segurança. A autoridade está longe, não tenho aqui nada à mão. Se tiver um problema, não tenho quem me defenda. Mas achas que isso é benéfico ou não para as populações? Acho que não é benéfico para as populações. A justiça tem que ser uma justiça de proximidade. As pessoas têm que ter à mão a autoridade pública. Portanto, tem que ter à mão os tribunais. É por razões economicistas, pura e simples? É por razões economicistas. É por razões economicistas que hoje em dia todo o país funciona. Funcionam assim as camas nos hospitais, funcionam assim as esquadras de polícia, funcionam assim as salas dos tribunais. Ao longo dos teus 20 e poucos anos como advogado, já entraste e apareceste publicamente em vários casos. O caso Aquapar, que deu mote, digamos, para esta nossa querida e agradável conversa, mas o caso Casa Pia também foi outro em que te envolveste pessoalmente. Foi um caso em que me envolvi pessoalmente. Dos mais mediáticos. Dos mais mediáticos. Estão a ver o caso mais mediático que nós tivemos na nossa história de justiça dos últimos 100 anos, não há dúvida nenhuma. Estive lá ainda 4 anos e foi um caso que marcou muito, por muitas razões. Vamos recordar o que é que fazias nesse processo? Bom, nesse processo era advogado das vítimas da Casa Pia e da Casa Pia. Um dos.
Não. Quando eu entrei, nós tínhamos uma solução de intervenção de advogados que era multidisciplinar, digamos assim. Havia vários advogados a fazerem parte de uma equipa que era liderada pelo Dr. Proença de Carvalho. E, enfim, onde havia representatividade de bons escritórios, especialmente da cidade de Lisboa, e em certa altura ele sai do processo e o Dr. Bagão Félix era Ministro da Solidariedade Social e telefona-me nesse mesmo dia a pedir para assumir a liderança da equipa de advogados da Casa Pia, que eu aceitei, enfim, depois de ter falado com o Dr. Proença de Carvalho, enfim, dar-lhe as minhas explicações, ele não teve qualquer oposição em relação à continuidade, aceitei ficar na liderança da equipa, escolhi uma equipa que se manteve até ao final, e assim foi. E fui acompanhando a fase designadamente do final do inquérito, a fase de instrução e depois a fase de julgamento do processo. É um processo encerrado ou não? É um processo, encerrado está, do ponto de vista formal. Agora é um processo que, das duas uma, ou não era aberto, não se podia mexer naquilo, porque é uma área completamente perigosa, que é a área da pedofilia, que tem uma tradição entre nós muito intensa. Nós temos práticas de pedofilia acentuadas, conhecidas nas rotas da Europa desde os anos 50 do século passado. E, portanto, tínhamos aqui a oportunidade de dar um exemplo de que este país não é um país de pedófilos. Quer dizer, eu não me assumo como pedófilo e seguramente tu também não és. Quer esteja a falar enfim, de pessoas, de homens que tenham filhos, que não tenham filhos, quer dizer, a pedofilia é uma realidade que a mim me escondida na altura. É uma realidade que continua escondida, é uma realidade que continua a ser disseminada entre circuitos de poderosos e que este processo judicial não serviu para dar um exemplo, porque o primeiro processo judicial, eu recordo-me, que começa no Tribunal de Cascais, sobre pedofilia, nos anos, salvo erro, 80, acabou por arder. Ardeu na Secretaria do Tribunal, desapareceu porque ardeu, que é uma coisa inusual. Apesar de tudo, felizmente, é uma coisa inusual os processos arderem. Estamos a falar factualmente do primeiro processo que faz a investigação num caso de pedofilia em Portugal, de vários casos de pedofilia em Portugal, que ardeu no Tribunal de Cascais. Portanto, desde duas uma, ou este processo também deveria ter ardido, ou então, a não arder, devia ter sido um processo mais exemplar designadamente em termos de timings no que diz respeito à ação da Justiça. Estamos a falar de um processo anormal em todos os sentidos, com mais de 2.000 testemunhas, com milhares de sessões de julgamento, que demorou vários anos na fase de julgamento, onde foram dadas todas as possibilidades aos arguidos para a utilização de todas as vias de recurso possíveis e imaginárias. Foi um processo que depois no final teve um resultado que foi um resultado exemplar. Há pessoas presas, há pessoas, enfim, que foram abraçadas por esta longa manos da Justiça, mas é um processo muito sinuoso, muito complexo, porque na sua origem, na minha opinião, tem um problema, é que a investigação acaba por atingir pessoas com uma certa identificação política, que é o espectro da esquerda socialista. E a partir desse momento, quando muda o governo e sai do governo, o governo era formado pelo PSD e pelo CDS, salvo erro, e quando muda o governo, entra o governo PS, e o governo PS o que faz é atingir a credibilidade deste julgamento. Portanto, o julgamento este processo acabou por ser um bombo nas mãos dos interesses político-partidários, e isso não faz parte do meu sistema de justiça. Foste ameaçado alguma vez durante o processo? Não. Nunca fui ameaçado, nunca tive nenhum receio, nem vi razões para que houvesse tantas preocupações, enfim, com o nível de segurança, de proteção dos próprios juízes. Não tenho esses medos, nunca tive receios. Quando meti a ação, no dia em que meti a ação contra o Estado português, pensei assim, bem, agora vou-me furar os pneus do automóvel. Foi um receio que tive imediatamente. No primeiro caso, no Aquapark? No primeiro caso, o Aquapark. O Estado agora vai-me furar os pneus do automóvel, como vingança. Mas, de facto, nunca houve um exercício de vingança. Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento que isso exista em relação à maior parte dos advogados, salvo um caso ou outro, que são casos pontuais, de vinganças pessoais. Pessoais ou das famílias. Ou pessoais ou das famílias. Houve um advogado que uma vez foi morto porque tinha concretizado uma ação de despejo, e a pessoa despejada esperou à porta do dia em que ia levar os crianças à escola, deu-lhe um tiro. Isto é uma situação já antiga e muito, muito pontual. Portanto, não há normalmente essa intensidade de colocação na figura do advogado, um meio de represália, de vingança. E no meu caso concreto nunca houve. António, os advogados são de defesa e são de acusação. De acusação e de defesa, exatamente. Como é que se defende alguém que, em alguns casos, sabemos que é mesmo culpado por aquilo de que é acusado? Olha, temos quase certeza absoluta de que ele é culpado, por exemplo, de um crime, mas vais ter que o defender em tribunal. Bom, isso depende um bocadinho da postura de cada advogado. Eu, ao longo da minha vida profissional, tenho defendido mais vítimas do que bandidos.
Mas isto é uma postura própria, minha. Por isso é que há os dois Há casos, os dois, há advogados que só defendem arguidos, só têm o papel da defesa, nunca os vi num papel, nem ficariam bem num papel da defesa de uma vítima, só da defesa do arguido. Eu sinto-me um bocadinho mais confortável na posição do papel da defesa da vítima, porque isso dá uma força acrescida para combater no tribunal. E se não acreditar naquilo que estou a fazer, não aceito o caso. Ou então tenho muitas dificuldades pessoais em gerir a situação. Ao contrário de outros colegas meus, que enfim, não têm qualquer prurido em, sabendo que o que têm à frente, conseguirem fazer essa representação até ao limite. Eu acho que isto depende um bocadinho de pessoa para pessoa, não é? Depende um bocadinho das posturas profissionais de cada um. Mas muitas vezes os clientes não nos contam toda a verdade. Contam-nos a sua história, que é a história que leva a convencer o advogado. Eles precisam daquele advogado, querem aquele advogado. Não têm que convencer aquele advogado, têm que lhes vender a sua história. E mais cedo ou mais tarde as coisas acabam por fazer sentido e nós acabamos por perceber qual é a verdade da história e, enfim, nessa altura já me tem acontecido num caso ou no outro. Desistir? Já me tem acontecido num caso ou no outro desistir. E desinteressar-me por um caso em que sei que fui, de alguma maneira, utilizado, enganado pelo próprio cliente. Nós conhecemos muitas séries americanas, sobretudo inglesas, cenas passadas em tribunal, geralmente são filmes muito bons, com excelentes diálogos. O advogado é também um ator. O advogado é um ator. O advogado é um ator, tem que saber de direito, tem que saber da vida, tem que saber encenar, tem que saber um bocadinho da teatralidade, tem que saber convencer. Mas acima disso tudo não se pode dizer que é um farsante. É um ator, mas não é um ator no sentido que conta uma falsa história. É um ator que tem que fazer um papel de dignidade, tem que exercer um papel que seja compatível com a honorabilidade da justiça. A justiça é uma forma de exercer uma profissão no que diz respeito à advocacia com honra. E essa honra acho que é essencial. Portanto, não é fazer teatro no sentido de enganar, de ser um farsante. Acho que isso não é próprio de um advogado. Um advogado é um homem que exerce a sua profissão, que veste com honra, tem que vestir com honra uma toga. Raramente são escolhidos jurados para os casos portugueses em Portugal. Pontualmente isso acontece. Mas nos Estados Unidos ou lá fora, de uma forma geral, é muito comum. Porquê que não é mais utilizada essa prática em Portugal? É utilizado para casos de grande gravidade. Mas porquê? Quer dizer, do ponto de vista, é a legislação que o prevê. Alterarias essa legislação? Do ponto de vista da legislação penal, só os casos de maior gravidade é que podem ser contemplados com um sistema de júri. Mas não é um sistema mau. Há muitos exemplos. Cada cabeça a sua sentença? Neste sentido, há uma participação dos jurados, há uma participação do Tribunal Coletivo, embora a maioria seja, independentemente de vir dos jurados, seja a formação final da decisão, os juízes têm que aceitar a decisão proveniente dos jurados, mas não funciona mal. E normalmente o povo tem um sentido de justiça muito à flor da pele, mas muito verdadeiro, é simultaneamente verdadeiro. Quer dizer, aquilo que as pessoas dizem, eu acho que é assim, normalmente não se enganam. Portanto, há ali um juiz em potência em cada um deles. Não há um juiz em potência em cada um deles. Tem o poder de decidir em função dos factos que são apresentados, em função da história que lhes é contada, daquilo que assistem em cada sessão de julgamento. É um sistema que funciona bem, na minha opinião. Tu não ficas com problemas de consciência quando alguém é condenado por uma coisa por alguém que tu defendeste, portanto, numa causa? Não podes ter esse problema. Deixa-me perceber se eu alguém é condenado, compreender. Tu defendeste uma vítima, não é? E o arguido é acusado. Vai dentro, vai para a prisão. Tu não ficas com problemas de consciência? Repara, não é uma alegria abrir a porta de uma prisão a ninguém. Quer dizer, isso não é um ato de alegria. Não é um ato de festejo. Não festejo essa vitória a seguir. É um ato que corresponde a um sentido de justiça. Assim, no fundo, fez justiça. Portanto, este é o resultado da justiça que o caso impunha, que o caso merecia. Mas não me motiva um festejo, porque é um ato de demasiada responsabilidade. E quando perdes? Quando perco... seguramente aconteceu. Eu tenho mal a perder. E quando perco, normalmente reajo. Quando perco, recorro até ao limite. E muitas vezes já me tem acontecido chegar ao limite, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e encontrar incompreensões. Incompreensões que são incompreensões próprias de uma falta de conhecimento da lei. E às vezes uma falta de vontade de estudar. Como diz, é um assunto novo. E o que eu vejo é um juiz com mais idade, um juiz com mais experiência, a estudar o assunto e a responder-me de igual para igual. Não vejo isso. O que vejo responde-me com outras armas, com outros conhecimentos, para me pôr este assunto para debaixo do tapete. E isso causa-me alguma angústia.
E já tenho encontrado situações desse tipo, não posso fazer nada contra elas. Mas os juízes, por mais veteranos que sejam, deviam estar permanentemente a ser atualizados. E há algum esforço no sentido de atualização, apesar de tudo, há cursos de manutenção, que lhes vão dando novas orientações dentro do próprio Centro de Estudos Judiciários. Há muitos cursos, há muitos seminários, muitas conferências que assistem, quer em Portugal, quer no estrangeiro, mas ainda assim às vezes não têm ou sensibilidade ou mesmo preparação para resolver os seus problemas. Muitas vezes estão cansados, muitas vezes têm problemas com o seu patrão que não lhes paga as horas extraordinárias. Temos aqui problemas humanos muito fáceis de identificar. Muitas vezes têm uma acumulação de processos muito intensa porque faltam... Em todas as hierarquias da justiça. Em todas as hierarquias da justiça, exatamente. Hoje em dia esse é um problema de motivação. A questão da motivação do funcionalismo público. Nós entramos numa estação de televisão, numa estação de rádio, e a ideia que eu tenho é as pessoas dão o máximo porque precisam ter audiências. Se não tiverem audiências têm que fechar a porta. E no fundo, este sentido de dar o máximo de entrega no trabalho para ter os melhores resultados, muitas vezes nós não vemos na função pública em geral, e isso atinge os tribunais. O que nós vemos é funcionários que estão desgastados, querem-se ir embora, já pediram a reforma, e isso atinge os magistrados do Ministério Público e os juízes em geral. Portanto, temos hoje em dia um ambiente cansado. Volto a dizer, a justiça precisa de um novo fogo. António, agradeço-te muito ter estado cá, mas antes, se não te vás embora, porque havia tantas perguntas para te colocar, mas uma tem que te fazer. Há muita gente que não sabe que antes de seres advogado, ou cumulativamente no início da tua carreira, tu foste locutor de rádio. É verdade. Eu estava a fazer o curso de Direito, estava na Católica nessa altura e fui iniciar o primeiro programa na Rádio Renascença da Universidade Católica, que se chamava A Malta de Palma. Era um programa de estudantes. Que era ali na Rua Capelo? Não, chamava-se Palma por causa da Universidade Católica. A Malta de Palma, por causa da Palma de cima, onde se encontrava a Universidade Católica, exatamente. Hoje é no mesmo sítio. E hoje é no mesmo sítio. E nessa circunstância depois acabei por ficar na rádio, na Renascença, ajudei a criar o FM, na altura só ouviam da média, e criámos a RFM. Renascença FM? Renascença FM. Por lá fiquei durante 11 anos, com muito orgulho, gostei muito de fazer, foi uma boa experiência, respeito muito as pessoas que fazem rádio como tu, que te conheço desde esse tempo, tenho tido uma admiração muito grande como jornalista, que és um excelente jornalista. Muito obrigado. Houve uma altura em que dava aulas na universidade, fazia advocacia e continuava a fazer rádio porque era uma paixão. E além disso eu tinha sempre dito assim, não vou sair da rádio só porque me licencio, porque sigo outra vida, porque as pessoas dizem assim, afinal de contas esteve cá enquanto não tinha o seu curso, quando acaba o seu curso acaba por nos virar as costas. Tinha aqui um problema ético que eu tinha que resolver. Tinha que continuar na rádio, queria continuar na rádio. E continuei na rádio durante mais um tempo. Há uma certa altura em que estava a fazer um programa muito conhecido, a substituir o meu querido amigo João Chaves, o Oceano Pacífico. Mítico Oceano Pacífico. Um programa mítico e de facto muito conhecido. Estava a fazer esse programa aí no intervalo, vamos para intervalo, e da redação vêm as notícias. E as notícias vêm entrevistar o advogado António Pinto Pereira, que por causa do assunto do Aquapark, precisamente. E eu digo assim, já não consigo gerir esta situação. Já não consigo estar a fazer o programa de rádio e no meio do intervalo ouvir-me a mim próprio entrevistado como advogado a propósito de um caso mais mediático. Já não consigo gerir isto e nessa conformidade acabei pouco tempo depois. Tinha que haver uma diferença entre o locutor e o advogado. Tinha. Eu julgo que sim. Em certa altura tinha que haver essa diferenciação. António, como é que se faz para alterar mesmo, e agora uma última questão, a justiça em Portugal? É muito complicado. É tudo muito complicado. Tu disseste que o sistema está muito pior do que há 20 anos quando te iniciaste nestas lides. O futuro é brilhante ou é cada vez mais cinzento? Depende do que acontecer ao futuro. Essa é que é a questão. Tudo é difícil na vida, mas eu costumo dizer, impossível é dar a vida a alguém. Uma pessoa que morre, nós não conseguimos dar-lhe a vida. Isso para mim é um dado completamente inultrapassável. Tudo o resto é possível. É arregaçar as mangas, é trabalhar, é ter condições para alterar as coisas, é ter vontade que as coisas se alterem e é perceber uma coisa básica, é que nós não temos justiça. E se continuarmos no sistema em que nos encontramos, dentro de alguns anos, não temos tribunais, fecham as portas, não servem para nada. E neste estado de coisas, eu julgo que é imperioso salvar a justiça, que é isso que se impõe fazer neste momento e que nunca ninguém fez com coração e com coragem. Ainda vais ser Ministro da Justiça? Não sei se vou ser. De um governo qualquer. Que seja não sei. É uma ambição tua, não? Não sei se é uma ambição minha, mas se eu puder contribuir em alguma coisa, muito pequena que seja, para alterar o estado de coisas, fico contente. Ficaremos cá para ver, está bem? Ficaremos cá para ver. António, muito obrigado. Agradeço muito a honra que me deste do teu convite. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.
Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à Rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo.